Imagine um homem temido e respeitado, conhecido por sua força e convicção, mas também pelo medo que espalhava entre aqueles que ousavam seguir um novo caminho de fé. Esse homem era Saulo de Tarso, judeu zeloso, educado nas tradições mais rigorosas, discípulo do renomado mestre Gamaliel. Sua missão? Erradicar o cristianismo nascente, uma seita que ele via como ameaça à verdadeira fé. Ele não apenas aprovava a perseguição aos cristãos, ele liderava essa cruzada com fervor implacável, acreditando estar defendendo a santidade de sua religião. A história de Saulo começa em Jerusalém, em meio a um cenário de tensão e mudança. O crescimento da nova fé cristã despertava reações violentas. As autoridades religiosas viam essa fé emergente como uma ameaça direta à tradição judaica. A mensagem de amor e redenção através de Jesus Cristo desafiava a estrutura estabelecida, e isso despertava a ira dos líderes religiosos. Saulo estava presente quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. Ele guardava as vestes daqueles que atiravam as pedras, aprovando com frieza a execução. Esse episódio não apenas marcou a igreja nascente, mas também selou o compromisso de Saulo em destruir esse movimento, acreditando estar fazendo a vontade de Deus. E se você quer conhecer mais histórias impactantes como essa, inscreva-se no canal Escrituras do Mundo. Aqui, exploramos as mais incríveis narrativas da Bíblia de forma envolvente e inspiradora. Movido por um zelo implacável, Saulo recebeu autorização para perseguir os cristãos além de Jerusalém. Ele obteve cartas das autoridades religiosas para prender todos aqueles que seguiam o caminho e trazê-los acorrentados para julgamento. A jornada até Damasco era longa e árdua, mas Saulo estava determinado. Enquanto cavalgava, alimentava pensamentos de justiça severa, convencido de que estava cumprindo uma missão divina. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar para sempre. No caminho, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz intensa, mais brilhante que o sol do meio-dia, envolveu Saulo e seus companheiros. Ele caiu ao chão, ofuscado e atordoado. Uma voz ressoou clara e poderosa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aterrorizado, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta ecoou, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. A luz se apagou, mas Saulo percebeu algo aterrador. Estava cego. Seus companheiros, embora ouvissem a voz, não viram ninguém. Eles o guiaram até Damasco, onde por 3 dias ele ficou sem ver, sem comer, sem beber, entregue a um silêncio, cheio de reflexão e angústia. Durante esses dias, Saulo não apenas lutava com a escuridão física, mas também com a escuridão espiritual, questionando tudo o que acreditava até então. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto ele revisava suas ações e se perguntava como poderia ter se enganado tanto. Enquanto isso, Deus falou a Ananias, um discípulo fiel em Damasco, instruindo-o a procurar Saulo. Ananias hesitou, conhecendo a reputação temível do perseguidor, mas obedeceu confiando na direção divina. Ao encontrar Saulo, colocou as mãos sobre ele e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a visão e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a ver. Foi batizado e, a partir daquele momento, sua transformação estava completa. A mudança em Saulo era evidente. Agora conhecido como Paulo, ele passou de perseguidor a proclamador fervoroso da fé que antes combatia. Ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus, causando espanto entre todos que conheciam seu passado. Esse novo zelo, porém, também atraiu perseguição. Mal começou sua nova jornada, já precisou fugir de Damasco, descendo por um cesto pelas muralhas da cidade. A jornada de Paulo não foi fácil. Suas viagens missionárias o levaram por diversas regiões, enfrentando naufrágios, prisões, apedrejamentos e constantes ameaças. Em Listra foi apedrejado e deixado como morto, mas se levantou e continuou sua missão. Em Filipos, preso injustamente, louvou a Deus na prisão até que um terremoto abriu as portas do cárcere. Em Corinto,
Enfrentou oposição feroz, mas não se deixou abalar. Por onde passava, Paulo fundava igrejas, ensinava com paixão e escrevia cartas que se tornariam parte essencial do Novo Testamento. As cartas de Paulo são um testemunho de sua fé, sabedoria e amor pela igreja. Nelas ele exortava, ensinava e encorajava. Ele escreveu sobre a importância da fé, a profundidade da graça e a necessidade de transformação pessoal. Suas palavras continuam a inspirar milhões até hoje, oferecendo conselhos práticos e espirituais para uma vida plena em Deus. Ele abordava questões complexas de moralidade, comportamento e doutrina, sempre com um tom de amor e correção. Em meio a tribulações, ele escreveu sobre alegria, ensinando que, mesmo na prisão, é possível encontrar paz e propósito. A morte de Paulo também é uma parte crucial de sua história. Segundo a tradição cristã, Paulo foi martirizado em Roma durante o governo do imperador Nero, por volta de 64-67 d.C. Como cidadão romano, ele teria sido executado por decapitação, uma morte considerada mais digna na época. Mesmo diante da perseguição e da iminência da morte, Paulo permaneceu firme em sua fé, escrevendo cartas cheias de esperança e exortação. Suas últimas palavras em 2 Timóteo refletem essa confiança inabalável. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sua morte selou uma vida dedicada inteiramente ao Evangelho, deixando um legado que transformou gerações e moldou a fé cristã para sempre.